Ora, vamos começar então a audiência, à ordem dos psicólogos. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Francisco Miranda Rodrigues e a Sra. Vice-Presidente, a Dra. Sofia Ramalho. Sejam bem-vindos. Naturalmente que esta audiência decorre na sequência do pedido que fizeram para aqui vir acerca da intervenção dos psicólogos em contexto educativo. Eu penso que estão familiarizados com o funcionamento da Comissão. Têm 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada um para colocar questões e têm 10 minutos finais para concluir a vossa intervenção. Sejam muito bem-vindos. Eu dava a palavra ao Sr. Francisco Miranda Rodrigues. Muito bom dia, muito obrigado, antes de mais. É sempre um gosto poder estar aqui entre vós e ter a possibilidade de vos falar sobre aquilo que são as nossas preocupações e também sobre alguns contributos que sentimos poder dar a todos no desempenho também da vossa missão. Antes de mais, e se a Sra. Presidente me permite, nós tomámos a liberdade de não só ter enviado por e-mail e, portanto, não sei se vos chegou atempadamente ou não, mas também temos, para quem não estiver em papel, um documento de apoio. Penso que será facilitador desta nossa conversa. Nós temos vindo a trabalhar muito construtivamente com algumas estruturas públicas, nomeadamente ao nível do Governo e da Direção-Geral de Educação, naquilo que são algumas matérias que importam não só aos psicólogos e psicólogas portugueses, mas também em matérias que simultaneamente nos preocupam pelo impacto que têm na comunidade educativa e, nessa medida, temos feito algumas propostas e temos, aliás, uma articulação, no que diz respeito à Direção-Geral de Educação, uma articulação que é, já de algum tempo, com alguns compromissos de parte a parte, que, do nosso lado, têm vindo a ser a 100% respeitados e que, parcialmente, também tem, felizmente, tido algum impacto e alguma resposta em termos práticos em benefício daqueles que estão nas escolas, particularmente no dia-a-dia, o que nos apraz restar. Todavia, nunca é demais irmos salientando aquilo que são aspectos que continuamente têm que ser melhorados, para os quais, na maior parte deles, temos encontrado alguma abertura para ouvir as nossas ideias e as nossas propostas, mas que também carecem, julgamos nós, de célere resposta, ou mais célere resposta, em termos de execução prática, até porque, se assim não for, também podemos estar a comprometer o trabalho que tem vindo já a ser feito até aqui. Nesse sentido, eu gostaria de destacar um documento muito importante que trabalhámos conjuntamente com as estruturas do Ministério da Educação e onde, aliás, houve uma ampla participação da comunidade, que foi o referencial técnico para os psicólogos escolares. Documento esse que ainda não está publicado e que, aliás, é uma matéria que nos preocupa precisamente por isso, o facto de ainda não estar publicado, porque vem abrir a porta a uma nova dimensão de atuação dos psicólogos nas escolas, que nos parece estratégica, até no contributo que estes podem dar para uma área que nos é bastante cara, como a da prevenção, e onde a colocação do papel dos psicólogos noutras dimensões onde são menos vistos como tendo esse mesmo papel, como, por exemplo,
nas atividades de consultoria junto das direções escolares ou nos programas de promoção e de prevenção ao nível das competências, nomeadamente as socio-emocionais, e, portanto, áreas onde o seu contributo pode ser crítico até para a sustentabilidade de outros sistemas, como até ao nível do próprio SNS, Serviço Nacional de Saúde. Esse contributo parece-nos que é daqueles exemplos onde se impõe maior celeridade na passagem depois à prática e, portanto, de que a ampla discussão já de há 2 anos a esta parte agora tenha reflexo na apresentação e no documento ser efetivamente lançado publicamente. Nós, do nosso lado, seja como for, e no âmbito das competências que temos, já publicámos aquilo que é o perfil dos psicólogos na educação. Estamos a falar, portanto, ainda de uma área mais abrangente do que no contexto simplesmente escolar. À semelhança do que temos feito com outros perfis de psicólogos para outras áreas. É um contributo também para clarificar aquilo que pode ser o contributo dos psicólogos para toda a sociedade, particularmente ao nível da educação. E, como julgo que todos saberão, lançámos uma campanha chamada Escola Saudavelmente, que registramos ter tido um sucesso assinalável no número de escolas que participaram e que, portanto, concorreram a obter esta distinção de escola saudavelmente. Tivemos cerca de perto de 300 escolas que apresentaram a sua candidatura e atribuímos 99 selos que distinguem escolas com boas práticas ao nível da saúde psicológica e de promoção do sucesso educativo e que, desta forma, também não só fizeram um exercício interessante de reflexão sobre aquilo que são as suas práticas, e para alguns que não obtiveram o selo é certamente um mecanismo de estímulo para a melhoria contínua das suas práticas por este país fora, mas também o reconhecimento do mérito dessas mesmas práticas e um exemplo para todos, inclusivamente para a comunidade, e também uma forma da comunidade ter uma outra visibilidade, ver de outra forma aquilo que são práticas que podem estar mais escondidas do dia a dia, mas que é importante, por exemplo, para os pais saberem que a escola onde têm os seus filhos tem precisamente essas boas práticas. E esse contributo também é algo que destacamos e que será para continuar. Voltando-nos para as questões que têm vindo a ser trabalhadas e que algumas estão em aberto, outras, felizmente, vão ficando cada vez mais fechadas. Começaria pela questão do número de psicólogos existentes nas escolas. Este número foi, felizmente, reforçado muito recentemente, com cerca de 200 psicólogos no âmbito de contratações financiadas por um programa comunitário, como julgo que também saberão. Estas contratações são um facto positivo, assinalável. Não são ainda o necessário, mas são um importantíssimo passo para podermos ir ao encontro daquilo que é um rácio mais compatível com o trabalho que se pretende que seja feito nas escolas portuguesas e, nomeadamente, que seja feito com o contributo dos psicólogos nas equipas onde estão inseridos. Esperamos que este ano 2018 se materialize também o compromisso de mais 100, que seria esse o número comprometido, aliás, nas metas do plano no âmbito do instrumento comunitário, e esperamos também que se resolva uma outra situação que está associada a esta dimensão e que diz respeito ao vínculo destes mesmos psicólogos e às garantias
que estes psicólogos e psicólogas têm, que no fundo é também uma garantia para as comunidades educativas onde estão inseridos, de que isto não é um aumento temporário do número de psicólogos, e sim um aumento que corresponde àquilo que reconhecidamente, não só a comunidade educativa no seu todo, mas aliás agora muito recentemente até em declarações públicas o Sr. Ministro da Educação referiu como sendo uma necessidade permanente das escolas. E, portanto, esta resposta a necessidades permanentes das escolas exige que estes recursos sejam recursos que permanentemente estejam disponíveis nestas mesmas escolas e que estes recursos sejam recursos que, até também por isso, se tiverem uma permanência que não está sujeita a mecanismos oscilatórios que são anuais e que, excepcionalmente, este ano, e também há que registar isso. Foi um ano onde houve uma recondução que permita que os psicólogos e as psicólogas portugueses possam ter um desenvolvimento profissional e permitam ter intervenções que não sejam permanentemente descontinuadas ano após ano. Registava particularmente isto, depois para as perguntas poderemos focar outros pontos. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar PST, deputado Pedro Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Francisco pela presença e cumprimentar também as colegas e os colegas deputados. Agradecer o contributo que nos traz aqui e perceber também que há uma preocupação muito grande por parte dos psicólogos, ou da Ordem dos Psicólogos, com o trabalho que se pode desenvolver na educação por parte destes profissionais. E perceber também que há muita iniciativa que parte dos próprios profissionais para melhorar todo o trabalho que pode ser feito nas escolas com variáveis mais distintas, inclusive, como disse aqui, o lançar um programa que é a Escola Saudavelmente. Eu gostei e gosto que haja este tipo de atividades, nomeadamente que obriga a escola a pensar sobre si mesma, não é? A refletir um conjunto de situações e não sei se esta adesão foi espontânea, se foi muito grande. Falou que houve uns que receberam o selo comprovativo de que é uma escola saudável, não é? Eu gostaria de saber quais são as áreas que são avaliadas para se atribuir esse selo não sei, de positivo, não é? E de classificação positiva das escolas. E se depois essas melhorias estão dependentes de que tipo de atividades também que possam ser promovidas ou se é necessário contratações ou que tipo de situações estão aqui a ser avaliadas que não fiquei a perceber muito bem. Falou também que está preparado um estudo ou foi feito um estudo ou um contributo que vai ser dado pela Ordem dos Psicólogos que em breve será público e ficámos também sem saber bem qual é que é a natureza desse estudo, que implicações é que pode trazer efetivamente para o sistema educativo ou para a escola em si mesmo, não é? E qual é então o papel que neste momento estão a trabalhar para definir um perfil do psicólogo em educação, não é? Neste caso, penso que estamos a falar do ensino básico e secundário, não é? Que tipo de áreas vão ser trabalhadas pelos psicólogos e qual o perfil, então, desse psicólogo, se é que já está uma coisa mais ou menos estabelecida e não é um perfil destinado a todo um universo de intervenção, não é? Por outro lado, e a parte também que tem sido aqui muitas das vezes tratada na Assembleia da República, pretende-se com o número de psicólogos por escola. Mais uma vez, aqui disse, sim senhora, foi importante e interessante, houve um reforço.
mas há um reforço que é paliativo, como disse, porque não há uma estabilidade por parte dos psicólogos para poderem efetivamente trabalhar na escola. Há uma dependência de fundos comunitários para executar alguns programas. O que eu queria saber era qual é que é efetivamente o número de psicólogos em falta na escola pública e também qual é que é o rácio para a colocação desses psicólogos. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PS, à deputada Sandra Ponteira. Muito obrigada, muito bom dia. Quero cumprimentar o Sr. Bastonário e nele a Ordem dos Psicólogos, naturalmente, e todos os psicólogos deste país. Saudar em nome do Grupo Parlamentar a vossa vinda à Comissão de Educação, agradecer todos os contributos que prestaram, quer aqui, quer os que nos enviaram por escrito, dando-nos conta das vossas preocupações, das vossas reivindicações, naturalmente. Saudamos também os compromissos que nos fizeram chegar, que até agora já foram alcançados com o Governo, como os que foram referindo, o trabalho realizado em articulação, quer com o Governo, quer com outras instituições, como aquele que salientaram relativamente ao referencial técnico para os psicólogos escolares e que registamos desde já a necessidade da celeridade da sua publicação, que é também uma das vossas reivindicações. Dizer-vos que para o Partido Socialista e para este Governo é clara a aposta na escola inclusiva e que esta será real. Será real e que se faz com todos, nomeadamente com os psicólogos. Para todos também, naturalmente. Reforçamos e reforçou, naturalmente, o Governo o número de psicólogos, como referiu, nas nossas escolas, mas o Governo continua atento, sabemos, sobretudo às necessidades que as escolas vão fazendo chegar, nomeadamente também de um reforço de psicólogos. Este Governo e o Partido Socialista sempre e desde sempre sublinhou a importância dos psicólogos nas equipas multidisciplinares nas escolas públicas, porque só assim conseguimos uma verdadeira escola inclusiva e uma escola que progressivamente vai mudando. E que este Governo tem vindo a notar e a fazer com que essa mudança aconteça, uma mudança que tem vindo a acontecer e que este Governo tem vindo a valorizar e tem vindo a investir para que ela se torne efetivamente real. Ficamos naturalmente, e fica o Partido Socialista, com as vossas prioridades estratégicas, assim definiram, naturalmente que também as fizeram chegar, já nos disseram, ao Governo. Relativamente a elas, já elas estão claras e evidentes, eu tinha uma questão muito concreta, que era relativamente à avaliação de todo o trabalho que tem sido feito junto das escolas, muito especificamente no trabalho relativamente à orientação vocacional, porque sabemos que aqui, por vezes, é-nos referido que algo falha porque depois os alunos chegam às suas escolhas e muitas vezes ouvimos dizer que vão para determinadas áreas que não foi exatamente aquilo que gostariam de ter escolhido por um ou outro motivo. Qual é a vossa percepção relativamente à avaliação da orientação vocacional que é feita naturalmente com os psicólogos? Muito obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à deputada Joana Mortágua. Então, muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também a Ordem dos Psicólogos por esta apresentação que nos traz daquilo que consideram ser as prioridades estratégicas de enquadramento dos psicólogos escolares e da psicologia escolar. Registar, porque aqui o fizeram, a forma como entendem que tem corrido o vosso relacionamento com o Ministério, registar também este aumento de contratação de psicólogos e aquilo que pergunto diretamente é qual é a relação entre este aumento da contratação de psicólogos e aquilo que entendem que são as necessidades do sistema, é uma pergunta que já aqui foi feita. Nós temos vindo a afirmar a importância da presença destes técnicos nas escolas
embora seja preciso discutir, e isso é necessário a todo o tempo, a forma como eles se enquadram no espaço escolar, mas nós achamos que a presença dos psicólogos na escola é importante por variedíssimas razões. Uma delas vocês apontam quando dizem que, e é importante que o façam, quando enquadram a presença dos psicólogos em contexto escolar, com a responsabilidade da assunção de um papel cívico ativo e, portanto, com a questão da educação não servir apenas para o que consideram ser as aquisições académicas, apenas para as aquisições académicas, mas há um conjunto de outras matérias em que é determinante a presença dos psicólogos na escola, seja, por exemplo, na questão do bullying e da divulgação e na capacidade de ter uma estratégia preventiva dentro da escola. E quando se diz bullying, diz em relação a todo um outro conjunto de comportamentos de risco e de relacionamento entre jovens que acabam por ter consequências graves, e tem havido muitas questões relacionadas com isso, seja, por exemplo, também na importância de uma outra perspectiva para evitar aquilo que podíamos chamar a patologização dos resultados escolares. Ou seja, aquilo que nós temos identificado como o excesso de recurso a medicamentação, a ritalinas, a químicos, para compensar ou para tentar entrar num ritmo de competição por resultados escolares, e qual é a avaliação que fazem sobre a necessidade de haver um foco mais específico sobre isso, e qual é a avaliação também que fazem sobre o ambiente que se vive dentro da escola relativamente à pressão para os resultados, à competição, à individualização, e de como é que isso tem ou não depois consequências também a nível da necessidade de uma intervenção mais focada por parte dos psicólogos. Uma terceira questão tem a ver com a estabilidade do vínculo. Vocês aqui levantaram-na. Do nosso entender, não há nenhuma forma de haver um acompanhamento sério em contexto escolar se os psicólogos não tiverem a possibilidade de lá estar desde o início até ao final do ano letivo e acompanhar o percurso dos alunos e das famílias e dos professores e, portanto, todo o contexto, toda a comunidade. Nós apresentámos um projeto, que agora estamos até aqui a ver a sua versão final, o projeto de resolução que recomenda ao Governo que encontre soluções de estabilidade profissional que reconheçam o direito à carreira, que crie mecanismos de contagem do tempo de serviço na valorização dessa carreira e que permita uma regra de vinculação por concurso, mas que se dê, tal como se dá no caso dos professores ou no caso do privado, havendo 3 contratos sucessivos, que isso dê direito a um vínculo Muito obrigada. estável. E termino perguntando, deste ponto de vista da vinculação e da necessidade de vinculação, qual é a avaliação que fazem do PREFPAP e do número de psicólogos que poderão ou não ser vinculados às escolas. Muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, deputada Hilda Araújo Novo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário e a Sra. Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos e agradeço a exposição que fizeram inicial. E gostaria de dizer, em nome do CDS, que para nós é inquestionável o papel fundamental dos psicólogos nas escolas, nos agrupamentos de escola, nas várias vertentes em que atuam, porque, como é do conhecimento de todos, é diverso o seu papel e as solicitações, nomeadamente no apoio à aprendizagem, na orientação e aconselhamento vocacional, que aqui já foi referido, também no apoio à inclusão e até na ligação, quase como interposto, entre a escola e as famílias, os alunos, os professores, os diretores de turmas e direções são inquestionáveis. As suas funções de importância fundamental. De qualquer das maneiras, nós reconhecemos que essas funções, essas situações diárias que aparecem, que surgem nas escolas, que requerem uma intervenção imediata, fora aquelas que são quase que permanentes, levam a que seja reconhecido por nós, e acho que por todos, que é um recurso, uma necessidade realmente permanente que deve existir nas escolas, que faltam em número. É inquestionável que há escolas com cerca de 2.000 alunos com um só psicólogo e é impossível, é humanamente impossível dar resposta a todo esse papel, pelo que
acompanhamos algumas das situações que foram aqui levantadas e, atendendo àquilo que nos fizeram chegar das prioridades estratégicas para o enquadramento político estratégico dos psicólogos no contexto educativo, iremos debruçar-nos muito atentamente sobre elas para podermos tomar uma posição e, portanto, tomamos a devida nota e, logo que seja necessário, faremos essa mesma tomada de posição. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à deputada Ana Mesquita. Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes da Ordem dos Psicólogos, e nomeadamente o Sr. Bastonário aqui presente, agradecer a exposição que fizeram e dizer que acompanhamos muito a preocupação que existe relativamente a esta matéria, tendo em conta aquilo que é o princípio consignado na própria Constituição da República Portuguesa em relação à educação, democratização, igualdade de oportunidades, superação das desigualdades, mas também da própria Lei de Bases do Sistema Educativo, que nos diz que a resposta do sistema educativo às necessidades resultantes da realidade social tem que ter em conta este contributo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos e, portanto, é fundamental fazer este reconhecimento do papel dos psicólogos, que está reconhecido inclusivamente a nível internacional os benefícios da psicologia em contexto escolar a vários níveis, em termos da melhoria das aprendizagens, da prevenção do abandono e muito mais questões. Dizer que também por parte do Grupo Parlamentar do PCP temos tido muita intervenção relativamente às matérias da psicologia em contexto escolar, quer ao nível da reivindicação e exigência de que se aumente o número de psicólogos nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, quer também ao nível daquilo que é a necessidade de estabilização do recrutamento destes profissionais. E ao longo do tempo temos apresentado várias iniciativas, uma delas foi o regime jurídico da psicologia em contexto escolar e a contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino, que de facto previa aqui um mecanismo que nos permitiria, mais do que fazer face a respostas anuais, termos aqui uma estabilidade também destes profissionais ao nível das escolas. E o que eu vos queria também perguntar tem a ver com dificuldades que foram identificadas num estudo que foi feito aqui há 5 anos e gostaríamos de perceber se houve evoluções relativamente a estas matérias. Era um estudo que era feito com base em questionários aos psicólogos nos serviços de psicologia e orientação, portanto os SPO, que nos referiam que 62% dos profissionais, destes profissionais na escola pública, tinham que lidar com 4 ou mais níveis de ensino. Se consideram que esta realidade se mantém e se é ela mesma também uma dificuldade em termos da intervenção que deve ser dada e o acompanhamento também. Outra questão que era referida nesse estudo tinha a ver e estará relacionada não só com escolas que têm muitos alunos, mas com a própria questão dos mega-agrupamentos. Porque esse estudo dizia-nos que 50% destes profissionais tinham uma área de intervenção entre 1 e 5 escolas e outros 50% tinham entre 6 e 16 ou mais escolas, que é uma situação gigantesca em termos de intervenção e de necessidade de resposta. E que, portanto, o que nós também gostaríamos de entender é que, se para lá da definição do rácio no absoluto, também não devem ser aqui considerados critérios específicos das escolas e do contexto escolar e do socioeducativo em que os psicólogos têm de intervir, porque nos parece que de facto há aqui uma série de fatores que devem ser considerados e não bastará apenas dizer que, bom, agora chegamos ao cumprimento do rácio, mas depois a realidade não tem ainda a resposta necessária. Portanto, gostaríamos também de perceber qual é que é a avaliação da Ordem relativamente a esta matéria. Até tendo em conta porque depois vamos falar de populações extremamente diversificadas nestes contextos, não é? São muito diversos e às vezes alguns quilómetros que ditam comunidades completamente diferentes e problemas completamente diferentes. E, portanto, também dizer que por parte do PCP, naturalmente, vamos continuar a intervir sobre estas matérias e falo-emos com certeza que tendo em conta também os contributos que nos fizeram chegar e dizer que temos colocado aqui uma questão que nos parece fundamental, que é esta necessidade de estabilização da contratação dos psicólogos tem que superar estes mecanismos, que é evidente que temos de aproveitar de financiamento europeu, não é isso que está em cima da mesa e, portanto, a contratação através do POCH é uma ferramenta, mas para nós é fundamental que haja uma previsão anual no orçamento do Estado
para assegurar a contratação com direitos, visto que são necessidades permanentes reconhecidas cada vez mais, até por quem tem responsabilidades políticas da tutela, e, portanto, é uma questão que nos preocupa e sobre a qual continuaremos então a intervir. Muito obrigada. Obrigada. E passo a palavra agora ao Sr. Bastonário. Muito obrigado. Eu vou tentar passar por todas as questões que foram aqui levantadas e depois a minha colega e vice-presidente Sofia Ramalho complementará. Começando pelas questões de rácio, tentando responder muito rapidamente, idealmente nós deveríamos tentar chegar àquilo que as recomendações internacionais indicam e que varia entre o 1 para 500 e o 1 para 800 e, portanto, estamos a falar de um intervalo destes. Aproveito para nesta resposta colocar a questão que a Sra. Deputada agora mais recentemente colocou, a propósito das especificidades dos contextos e das populações necessariamente nesses contextos, porque também o rácio deve atender depois a essa especificidade, como é evidente. E temos situações de populações específicas ou de meios socioeconómicos que necessitam de um reforço em particular e que, por problemáticas que tenham maior incidência numa determinada zona também, e portanto, não podemos olhar para isto de uma forma cega. Mas o rácio é, de facto, um indicador, não podendo nós esquecer que se continuássemos a conseguir dar saltos como aquele que foi feito este ano, estaríamos de facto a caminhar a bons passos para chegar ao que é necessário. Talvez seja sempre importante lembrarmos de onde é que idealmente deveríamos tentar chegar. Relativamente às questões que foram levantadas, aliás, ainda ligar aqui uma outra coisa, ligando duas coisas, uma tem a ver com a orientação para a carreira e, portanto, no fundo, o trabalho de intervenção psicológica para ajudar à gestão de carreira que cada um depois deve autonomamente conseguir também fazer. Duas notas muito breves, uma, que o referencial técnico talvez ajude precisamente nisto, porque vem estabelecer aquilo e vem tentar fazer com que não nos esqueçamos de várias áreas que devem ser contempladas no trabalho do dia-a-dia do psicólogo nas escolas e que essas várias áreas, algumas delas não podem ficar esquecidas nas prioridades que os próprios agrupamentos depois definem e nas indicações que dão aos serviços. E, portanto, não é alheia da situação que a Sra. Deputada referiu, aquilo que muitas vezes também é o tempo que os profissionais têm na escola, fruto também da quantidade de população em que têm que intervir e das prioridades que lhes são dadas até ao nível do próprio agrupamento, face à pressão que é colocada muitas vezes sobre os próprios diretores, não escondemos que assim seja, relativamente às intervenções que são remediativas em aspectos que são considerados mais graves ou emergentes e que naquele momento têm que ter uma resposta e essa resposta acaba por ser dada pelo psicólogo, pela psicóloga, que muitas vezes passa o seu tempo em atividade remediativa individual à situação de emergência, sem quase conseguir levantar a cabeça, nem para as atividades de prevenção e de promoção, e nem muito menos às vezes para um trabalho que, para atingir outro tipo de resultados em matéria de intervenção psicológica ao nível da gestão de carreira, precisa de um mínimo de tempo para ser feito. Eu diria que esse é um dos problemas. Nós trataremos também da outra dimensão porque, de forma permanente, temos que tratar dela, que é a atualização permanente dos profissionais e dar ferramentas para que os profissionais tenham acesso e darmos orientações também do ponto de vista das boas práticas para que permanentemente o que a ciência vai desenvolvendo de melhor também possa estar disponível e seja utilizado por estes profissionais. E essa também é uma preocupação nossa e também, com certeza, que fará parte de qualquer problema na intervenção de qualquer profissional em qualquer área, também não deixará de ser dos psicólogos e também olhamos para isso no dia-a-dia. Relativamente à questão da defesa de um papel mais alargado e estratégico para os psicólogos que está presente no referencial técnico. Isto tem uma ligação muito forte, a Sra. Deputada Joana Mortágua referia há pouco,
precisamente com estas áreas da prevenção e da promoção. Claro que as coisas não são separadas, por exemplo, da questão do rácio, porque se os recursos não forem suficientes, nós não conseguimos fazer estender este papel e as prioridades depois são muito difíceis de gerir. Com a pressão que é colocada ainda por cima nas tais intervenções individuais. Daí que nós também temos defendido, inclusivamente já junto até do próprio Sr. Primeiro-Ministro, a necessidade do país abarcar pelo menos por duas razões distintas, uma agenda para a prevenção e para o desenvolvimento das pessoas, mesmo tendo em conta a lógica não só da competitividade como da coesão social. Porque se nós não apostarmos transversalmente e não investirmos transversalmente na prevenção, nós vamos ter um problema ainda mais grave da sustentabilidade dos sistemas públicos, e porque, do ponto de vista da competitividade das organizações de uma forma geral, sejam elas privadas, cooperativas, enfim, o que quer que seja o seu modelo, nós não temos o desenvolvimento ao nível das competências adequado àquilo que é a necessidade que vai evoluindo cada vez mais rapidamente na sociedade e, portanto, para que as organizações possam competir da melhor forma. E isto está ligado precisamente às dimensões que na escola têm cada vez ser mais trabalhadas, que não têm que ver só com o conteúdo, têm que ver com aquilo que vulgarmente se designam como soft skills, e olhar para isto estrategicamente. Acho que o país deve dar passos muito mais firmes nesse sentido, e a presença do papel dos psicólogos na escola, se articuladamente nesse sentido, também pode dar uma ajuda. Também no ensino superior, só para ficar essa nota, era importante que viéssemos a refletir sobre o papel do psicólogo. É algo que fica sempre muito esquecido, mas deveríamos anotar isso e ficar um alerta, porque aí os rácios são muito piores. Estamos a falar de coisas que também têm a ver com a autonomia das próprias universidades, mas se calhar temos que alertar para alguns problemas que existem aí, que estão mais escondidos. Quanto aos mecanismos para a resolução dos problemas de precariedade, acompanhamos a situação. Parece-nos que, devido a alguns dos seus critérios, alguns dos psicólogos correm sérios riscos de ficar de fora inevitavelmente e, portanto, daí reforçarmos a necessidade de existirem outros mecanismos que possam complementar para irmos ao encontro das preocupações que restámos aqui, da tal permanência e continuidade das intervenções. Para concluir e passar à minha colega, que vai ter que fazer um esforço de síntese grande, a questão do estudo, nós vamos repetir durante este ano de 2018 o censo à profissão, que vai permitir ter dados atualizados que vão responder certamente a essa e muitas outras questões. Obrigado. Passo a palavra à Sra. Vice-Presidente, a doutora Sofia Ramalho. Bom dia, vou fazer um esforço e vou sintetizar. Queria só fechar aqui uma questão que tem a ver com as questões do desenvolvimento vocacional e que me parece absolutamente importante, que é o seguinte: é importante que exista espaço para a intervenção do psicólogo na discussão das questões vocacionais, conjuntamente com os órgãos de gestão da escola, e afinarem-se as políticas em relação ao desenvolvimento vocacional e de carreira, no sentido em que, de facto, a resposta possa ser mais eficaz para as necessidades detectadas nos alunos por parte dos psicólogos. E, portanto, tem que haver aqui maior coordenação com os órgãos de gestão. E salto já precisamente para esta questão. Estávamos a falar de uma perspectiva de intervenção do psicólogo muito mais centrada na prevenção e na promoção, e uma das áreas que me parece absolutamente importante tem a ver precisamente com a articulação e o trabalho de consultoria com os órgãos de gestão e administração, no sentido de pensar políticas educativas daquela escola, em função da realidade daquela escola e em função daquilo que são as diretrizes a nível nacional, e sabemos que temos sido muito chamados a intervir no âmbito, por exemplo, desta questão da flexibilidade e autonomia curricular e o modo de operacionalização disto, e muito mais seremos chamados no âmbito das questões da educação inclusiva e da nova proposta de alteração ao 3/2008. E em relação a isso, aproveito para dizer que é precisamente alinhado com aquilo que está defendido na nova proposta de alteração ao 3/2008, que prevê uma intervenção e uma educação mais inclusiva, portanto dirigida a todos os alunos,
que, portanto, traz um enfoque muito grande para as questões da prevenção e da promoção, efetivamente, e é onde os psicólogos mais podem apoiar, precisamente com medidas universais para todos os alunos e não só para os alunos que apresentam necessidades educativas especiais, porque aí nós estamos a prevenir, estamos a intervir precocemente e estamos a evitar custos excessivos posteriormente. E, portanto, esta é uma área onde achamos absolutamente essencial a intervenção do psicólogo. Não é à toa que nós tivemos, no âmbito da campanha Escola Saudavelmente, 253 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas a concorrer com a apresentação das suas boas práticas. Neste caso foram atribuídas 90 menções, portanto 90 selos desta escola, mas efetivamente para vos dar a conhecer, portanto esta medida é uma medida mais de reflexão sobre as boas práticas e, portanto, o próprio instrumento serviu para as entidades refletirem sobre as suas boas práticas, quer no que respeita àquilo que pode ser a ação do psicólogo nas políticas educativas, como falamos há pouco, a ação do psicólogo não só diretamente junto dos alunos, mas junto de todos os intervenientes que trabalham com o aluno, portanto, pais, professores, assistentes operacionais, etc. E também muito centrada na importância de se avaliar a eficácia das intervenções do psicólogo e das políticas que são implementadas nas escolas. Portanto, obrigada. Achamos que... Eu pedia-lhe que concluísse, mas não quis interromper antes, mas estamos. Bom, eu se calhar então concluía com esta questão de sensibilizar-vos para o facto de que realmente os psicólogos em contexto escolar estão a trabalhar com os setores de ensino que vão desde o pré-escolar até ao ensino secundário e de uma forma articulada com o ensino superior e, portanto, estamos a falar de facto de uma população muito diversificada, com problemáticas muito diversificadas, a juntar a isto depois as problemáticas dos próprios contextos socioeconómicos e culturais e da comunidade envolvente e que, de facto, merecem um reconhecimento através de medidas de maior estabilidade e efetivação dos psicólogos no contexto escolar. Muito obrigada. Estamos disponíveis. Muito obrigada. Eu agradeço, em nome da Comissão, naturalmente, ao Sr. Bastonário, à Sra. Vice-Presidente e, enfim, não só os documentos que nos fizeram chegar e a reflexão, mas a oportunidade de vir de viva voz expor o ponto de situação do que foi conseguido e do que é pretendido e permitir à Comissão de Educação estar, digamos, nesta questão tão importante bem presente. Muito obrigada. Muito obrigado, nós também.